nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, nós lemos o episódio evangélico narrado por São Mateus, que nos apresenta Jesus na terra dos Gadarenos, e onde ele liberta 2 homens de possessão demoníaca. Este acontecimento é narrado por São Mateus, por São Marcos e São Lucas, só não por São João, com uma diferença. São Marcos e São Lucas falam de um homem possesso, e São Mateus fala de 2 homens. Isto não quer dizer que haja uma discordância entre os evangelistas. Se nós lermos os santos evangelhos, principalmente os 3 primeiros, já que São João segue um outro estilo ao escrever seu evangelho, nós veremos que são narrativas paralelas com algumas diferenças, porque cada evangelista escrevendo dá uma ênfase diferente e tem uma preocupação diferente. Quer apresentar algo de diferente àqueles aos quais ele destina o seu evangelho. Cada um dos evangelhos, naturalmente, foi escrito para todos os cristãos, mas, quando foram escritos no passado distante, havia uma preocupação específica e destinatários específicos aos quais os santos evangelistas se dirigiam de maneira especial. E é por isso que às vezes nós encontramos em um evangelho uma informação mais resumida e em outro evangelho mais detalhes do mesmo acontecimento. Os apóstolos nem sempre conheceram Jesus e o seu poder. Por isso mesmo, certa vez ele perguntou a eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois que eles responderam, ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, para vocês, meus discípulos, quem eu sou realmente? E mesmo o povo não sabia quem era Jesus, em princípio, pois pregadores havia mais, mestres da lei havia muitos. Por isso mesmo Jesus, para confirmar o seu ensino e para se dar a conhecer como verdadeiramente o Filho de Deus, operava milagres. E assim, os discípulos aprenderam quem era Jesus não só pelo que ele dizia, mas pelo que ele fazia, porque só alguém com quem realmente Deus estivesse poderia fazer as obras que ele fazia. E muitas vezes o próprio povo, diante de milagres de Jesus, faziam esta afirmação, exclamavam desta forma, reconhecendo que aquele era realmente o Salvador do mundo. E nós vemos no Evangelho de hoje que Jesus foi à terra dos Gadarenos. Aquela era uma terra numa região chamada Decápolis, uma região de 10 cidades habitada. Esta região principalmente por pagãos. Não eram judeus, não eram pessoas religiosas, eram pagãos. E Jesus aportou ali, não se importou que fosse território pagão. Religiosos judeus jamais fariam isso, mas ele fez. E quando aqueles 2 homens possessos foram ao seu encontro, Jesus os libertou. Eram pessoas alheias, estranhas à aliança de Deus com o seu povo, mas Jesus demonstrou o amor, a graça e a misericórdia de Deus por todos. E uma das grandes provas de que aquele era território pagão é exatamente o fato de que ali se criava porcos, o animal impuro. Dentre os animais impuros para o judaísmo, os porcos estavam entre os mais impuros. Os judeus não poderiam criá-los, era proibido pela lei mosaica, não poderiam se alimentar deles.
e ali se criava porcos, contrariamente ao ensino do Antigo Testamento, ao ensino de toda a legislação que Moisés deixou para o primitivo povo de Deus. E nós vemos que a narrativa do evangelista nos diz que as pessoas tinham medo de passar por ali onde estavam aqueles dois homens, porque naturalmente haviam se tornado perigosos, eram agressivos, eram um perigo para a população daquela região. E interessante nós vermos que os próprios demônios, falando pelos homens, fazem uma confissão de Jesus como Filho de Deus. E ainda perguntam: o que tens conosco? Vieste fazer-nos perder antes do tempo? Eles fizeram uma confissão de inimigos derrotados. Não lutaram contra Jesus. Reconheceram que eram impotentes diante dele. E ainda pergunta se ele estava ali para pô-los a perder antes do tempo. Que tempo? Porque eles sabiam que seriam derrotados, que a ressurreição de Jesus Cristo seria o primeiro passo de forma definitiva para a sua derrota. Assim como sabiam e sabem que haverá uma derrota final para todo o mal, para todos os poderes do mal, para o demônio e seus anjos. E Jesus então ordena que eles deixem aquele homem, e eles ainda pedem que permita que eles vão para aquela vara de porcos. Jesus permite. Jesus manda os espíritos impuros para os animais então considerados impuros, e simbolicamente eles caem em um precipício, que nos lembra o precipício da condenação final, destinada a Satanás, a seus anjos, e a condenação final destinada a todos aqueles que se afastam de Deus e que acabam sendo presas fáceis, que acabam sofrendo a influência dos poderes do mal. E Jesus não usa nenhum ritual específico, como naquele tempo havia exorcistas dentro da própria religião judaica que usavam um ritual para tanto. Jesus, no entanto, não faz isso. Jesus simplesmente, com a sua palavra, com a sua autoridade, com o seu poder, ordena que os demônios saiam daqueles homens, e eles obedecem, porque, como dito, desde o início reconheceram quem era Jesus, que nada poderiam fazer contra ele ou contra a sua vontade. Logo nós vemos que os demônios creem, como aqueles que criam em Jesus e sabiam quem ele era. E São Tiago, na sua epístola no Novo Testamento, faz uma pergunta: crês que há um Deus? Fazes bem. E depois ele acrescenta: os demônios também creem e tremem. Nós não nos distinguimos tanto por crer em Deus, mas por aquilo que fazemos com a nossa crença em Deus. Porque os demônios têm mais razões que nós para crer, porque sabem, sempre souberam quem é Jesus, e que a sua derrota final é algo certo nesse caso. E o desfecho dessa história de libertação de dois homens do poder do mal foi que a população da cidade, liberta de dois indivíduos perigosos, de um perigo naquela região que fazia com que eles sequer pudessem passar por aquele caminho, essa população pediu a Jesus que fosse embora da sua cidade, que não ficasse mais ali. Por quê? Porque eles criavam porcos para consumo e para comércio, e Jesus havia lhes causado um grande prejuízo. E entre o bem de dois seres humanos, entre a derrota do demônio e o lucro
dos porcos, eles preferiam o lucro dos porcos. O ser humano não era tão importante. Libertar 2 possessos do demônio não era tão importante. Livrar-se do perigo de 2 pessoas agressivas também não era tão importante. Não diante do lucro, não diante do seu comércio. E por isso, como Jesus era prejudicial aos seus negócios, eles preferiram que ele deixasse a sua terra. Nós geralmente acreditamos que a reação natural diante da glória, da graça de Deus e das bênçãos que nós recebemos dele seja de adoração e ação de graças. Mas nem sempre isso acontece. E não aconteceu ali com Jesus, não aconteceu ali no caso dos 2 homens que haviam não só sido possuídos pelo mal, mas que contaminaram toda aquela região com o poder do mal. E não nos enganemos, porque é isso que acontece. Aqueles que agem sob o poder do mal contaminam, contagiam tudo e todos quanto é possível com esse mal, com esse poder. E por isso nós não nos espantamos tanto quando vemos que diante da glória de Deus, da graça de Deus, muitos preferem tomar outro caminho. Muitos preferem tudo aquilo que lhes seja materialmente, fisicamente e imediatamente benéfico. Não se importam com algo que virá só depois, seja depois desta vida, ou seja no tempo vindouro, segundo a vontade de Deus. Porque, como disse o apóstolo São João na sua primeira carta, o mundo jaz no maligno. O mundo é de Deus, porque Deus é o Senhor e Criador de tudo. Mas, pelo pecado e por vontade do ser humano, o mundo acaba jazendo no maligno. E assim, todo tipo de mal é possível, desde os crimes hediondos com os quais nós até já nos acostumamos por causa da sua divulgação pelos meios de comunicação, até afrontas à fé cristã, como nós vemos até em eventos esportivos, como aconteceu há pouco tempo. O mundo jaz no maligno, e aqueles que não estão sob o poder do maligno são atacados por esse poder, mas por mais que sofram, sabem que a vitória final é do bem, a vitória final é de Jesus Cristo. Diante dele todos os demônios temem e tremem e serão ao fim derrotados, e todos aqueles que fogem do mal e do seu poder poderão viver em paz segundo a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.